Olá, eu me chamo Dona Miguelina. Hoje, atualmente, estou aos 68 anos de idade. E foi no ano de 1968. Naquela época, eu tinha apenas 15 anos de idade. Eu, meu pai, minha mãe e minha avó morávamos num pequeno sítio, na cidade de Avalon. É uma cidade localizada no estado americano da Califórnia, no condado de Los Angeles. E morando nesse pequeno sítio, meu pai tinha uma pequena plantação de milho, aonde ele tirava o sustento para a gente. Meu pai e minha mãe trabalhavam muito duro naquela plantação de milho. E sempre tudo corria bem, as colheitas sempre rendiam um bom lucro. E um dia, pelo meio da tarde, que já estava bem nublado, que já estava quase chovendo, foi quando se aproximou um homem da porteira do nosso sítio e começou a chamar. Logo de imediato, meu pai foi ver o que o homem queria. E o homem pediu um copo d'água. Meu pai logo serviu o copo d'água para o homem. E o homem perguntou ao meu pai se meu pai desse a oportunidade dele ler a mão do meu pai, que ele ia falar tudo para o meu pai, do futuro, do passado e do presente. Meu pai, como nunca acreditou em nada daquilo, começou a dar risada daquele homem, pois o homem estava vestido com uma roupa estranha, estava descalço, com um pano enrolado na cabeça. O homem insistia para ler a mão de meu pai. Então minha mãe se aproximou para ver o que estava acontecendo. O homem logo prendeu a atenção na minha mãe, pois a minha mãe usava um pingente de uma esmeralda verde. Era uma pedra muito linda, que minha mãe, quando era adolescente, achou aquela esmeralda verde dentro do rio. Então a minha mãe sempre carregava aquela esmeralda verde como um pingente. Aquele homem, vendo aquela esmeralda verde sobre o pescoço da minha mãe como um pingente, ele olhou para o meu pai e falou: já que você não quer que eu leia a sua mão, você pode falar para a sua esposa me entregar aquela esmeralda verde. E meu pai falou que não. Sai imediatamente das minhas propriedades, senão não vou responder por mim. O homem começou a olhar para o meu pai e começou a dar risada. E se passando muitos dias, foi numa noite. Eu, meu pai, minha mãe e minha avó estávamos dentro de casa e começamos a escutar barulho. Os cachorros estavam todos a latir. E meu pai abriu a porta e olhou em direção à porteira. Estava aquele homem. Ele estava parado, observando em direção à nossa casa. Meu pai logo gritou para o homem: se afaste das minhas propriedades, senão você vai se arrepender. O homem continuava parado no mesmo lugar e pegou uma espingarda e foi novamente para a porta. E aquele homem já não estava mais lá na porteira. Recordo muito bem, mas isso deveria ser por volta de 22 horas da noite. E tendo se passado algumas horas, logo fomos para nossos quartos se recolher. E quando foi altas horas da madrugada, os cachorros novamente começaram a latir. E meu pai pegou a espingarda, saiu do seu quarto e foi em direção à porta. Quando meu pai estava se aproximando, os cachorros pararam de latir. E minha mãe gritou para meu pai que não abrisse a porta de forma alguma, que aquilo estava estranho. Por que os cachorros pararam de latir de uma hora para outra? E algo estava mexendo na porta, como se estivesse tentando abrir a porta, e balançava a porta com muita força. Foi quando aquilo quebrou um pedaço da porta na parte de cima e botou as mãos para dentro, para tentar arrancar a porta. A gente começou a observar, pois aquelas mãos não eram mãos de um ser humano, sim mãos de um monstro. Eram mãos enormes, com garras muito afiadas. Fiquemos assustados naquele momento. Meu pai, com a espingarda, tentava disparar em direção daquilo.
Mas pela primeira vez a espingarda do meu pai não estava funcionando. Minha mãe rapidamente foi até o quarto e pegou um facão. O facão que tínhamos era um facão muito afiado e deu para meu pai. Meu pai, muito assustado com o facão, bateu na mão daquilo, arrancando mais ou menos 3 dedos daquele monstro. Aquilo se afastou da porta e começou a gritar. E gritava de muita dor, e gritava muito feroz. E então percebemos que aquilo estava se afastando, porque seus gritos de dor, de muita raiva, estavam cada vez mais distantes. O meu pai lentamente abriu a porta e comecemos a observar. Observando próximo da cerca, a gente avistou algo que não tinha como descrever. Aquilo era um monstro, uma aberração. Era algo coberto de pelo, que andava todo encurvado. E naquela hora ele percebeu que estávamos observando ele. Ele se virou e saiu correndo sobre 4 patas em meia dificuldade, com a mão ferida. E mesmo correndo em meia dificuldade, aquilo pulou a porteira de uma forma assustadora e ao mesmo tempo incrível. E se passando muitas horas naquela madrugada, foi quando começou a amanhecer. E aqueles 3 dedos começaram a tomar uma forma humana. E a gente ficou mais assustado em presenciar aquilo. E meu pai logo de imediato pegou uma palha de milho, enrolou aqueles dedos junto com um plástico e foi até a delegacia do condado de Los Angeles. Mas o meu pai não falou a verdade para os policiais. E os policiais ficaram com os dedos e começaram a fazer a investigação. E se passando muitos dias dessa terrível situação, meu pai e minha mãe estavam na plantação de milho, fazendo o trabalho como sempre de rotina. Estava só eu e minha avó em casa. Foi quando novamente apareceu aquele homem. Aquele homem que usava roupas estranhas e um pano enrolado na cabeça, que andava descalço. E a gente percebeu que o homem estava com curativos na mão. E naquele momento ele começou a tirar os curativos. E falou para minha avó: olhem, eu estou sem 3 dedos, mas eu garanto que isto vai custar caro para vocês. E o homem começou a falar: hoje eu selo as minhas palavras, pisando nesse solo, nessas propriedades, eu amaldiçoo vocês. E quando o sol se pôr hoje, daqui em diante, vocês ficarão 15 anos sem colheita. Não haverá nenhuma espiga de milho. E o homem falou aquilo e foi se retirando. E infelizmente a maldição daquele homem se realizou. E por cerca de 15 anos a gente não conseguia fazer colheita alguma de milho. E dentro desses 15 anos, sem ter lucro algum, foi um dia no meio da tarde, minha mãe muito triste na porteira. A gente, numa longa distância, avistemos aquele homem, pois ele estava no campo, observando em direção às nossas propriedades. Naquela hora, minha mãe começou a se aproximar do homem e eu comecei a acompanhar minha mãe. O homem estava do mesmo jeito que estava há 15 anos atrás. Era como ele não tivesse envelhecido, pois estava com a mesma roupa, estava descalço. E o homem falou: como está a colheita? Está indo tudo bem? Mas ele falava de uma forma irônica. E ele continuava a falar: você pode mudar isto se você querer. Isso está bem no seu pescoço. Essa esmeralda verde. Naquela hora minha mãe não pensou 2 vezes. Logo arrancou aquele pingente, aquela esmeralda verde, e entregou para aquele homem. O homem pegou aquela esmeralda verde muito alegre, deu um certo sorriso e logo virou as costas e foi embora. Eu e minha mãe retornamos de volta para o sítio, mas não contemos nada para meu pai e nem para minha avó. E depois daquele dia, as coisas começaram a melhorar e as colheitas começaram a dar certo. Então foi um dia que meu pai e minha avó perguntaram à minha mãe: aonde está aquele pingente que você sempre usava, aquela esmeralda verde? E minha mãe respondeu:
não está mais comigo, mas uma parte dela está lá, pois minha mãe estava apontando o dedo em direção à plantação de milho. E naquela hora eu acho que meu pai e minha avó meio que entenderam, mas eles preferiram não tocar no assunto. E continuamos seguindo a nossa vida normalmente. Meu pai e minha mãe trabalhando no milharal e lucrando com aquela colheita de milho. Mas hoje, sendo uma senhora de 68 anos de idade, eu fico a imaginar que talvez aquela esmeralda verde seria algo maligno como aquele homem que se transformou naquele monstro. E posso falar para vocês com toda certeza que o sobrenatural existe. Há coisas sombrias e malignas pela face dessa terra. E mesmo que vocês não acreditem nesse relato, esse relato é verdadeiro. E esse foi o meu relato, A Maldição do Cigano.